Em discurso para sua campanha, Flávio Bolsonaro se emociona ao falar do pai. Foi muito emocionante, pessoal. Meu nome é Mariana, sejam bem-vindos ao canal Simples Assim. Pois é, pessoal, em discurso, para sua campanha, Flávio Bolsonaro, ele se emocionou ao falar do pai, ao falar de tudo que está acontecendo com Bolsonaro. Foi uma coisa assim emocionante que levou a plateia aos prantos. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Vamos tirar ele de lá. Ele todo. Eu não sou candidato para isso. Eu sou candidato para mostrar um caminho para se tem que seguir. Mas a gente vai honrar o meu pai. Nós vamos honrar Bolsonaro! Nosso líder. Eu ainda não tinha visto ele estar dormindo. Alguém que sabe que não cometeu crime nenhum. Que é um ex-presidente da República. Tem que ter privilégio por isso. Mas todo mundo aqui tem consciência do não desde o dia ele foi colocado lá. E ele merece estar passando o que está passando. Todo mundo sofre. Eu sofro, o carro, o Eduardo, a família, a Michele sofre. E em função disso, a gente acaba, às vezes, querendo que as coisas aconteçam no tempo que não é o tempo que tem que acontecer ainda. Então, eu respeito todos. Respeito muito a Michele. Respeito muito cada um que está aqui, que está no seu tempo. Pessoal, um discurso assim muito emocionante mesmo, muito emocionante, onde ele se propõe a honrar o pai, E ele expôs tudo isso que está acontecendo com Bolsonaro, Todos esses crimes que foram colocados nas costas dele, na conta dele, sem ele ter praticado nenhum desses crimes, nenhum, gente. O único crime que ele praticou foi querer o bem desta nação. Foi querer que o povo brasileiro fosse povo brasileiro com dignidade, com saúde de qualidade, educação, segurança. Nossa, esse homem sempre quis o melhor pra gente, sempre quis. Então vocês imaginam como a família está sofrendo. Se nós que somos de direita, que somos bolsonaristas, porque eu já falei para vocês que eu me tornei uma pessoa que vê política com outros olhos por causa do Bolsonaro. Por causa dele. Ele que me trouxe o interesse de ver a política com outros olhos. Eu vi que, através dele, eu podia ali confiar em alguém dentro do meio político. Porque vocês sabem muito bem que é um meio que gera corrupção. Não importa se é direita, se é de esquerda, gente, é muito difícil. Vamos ser sinceros. É muito difícil você ter dentro da política uma pessoa honesta, sabe? Que honre a posição, que honre estar lá. É muito difícil. Sem que ele não tenha uma passagem de uma corrupção ali, uma coisinha aqui. É muito difícil. E a única pessoa que eu não vi nada que desabonasse a conduta política, nesses anos de política que esse homem tem, foi o Jair Messias Bolsonaro. Então é emocionante ver o filho dele vir a público dizer que vai honrar o pai, tá? Porque é injusto, tudo isso que ele está passando é injusto, é muito injusto. E isso vai acabar.
Isso vai acabar, meu povo, vai acabar sim. E eu vou falar uma coisa, vocês podem me chamar de maluca. Ah, a Mariana é doida. Pode ser. Pode ser que eu seja doida assim. Mas lá no fundo do meu coração, eu ainda acredito que possa acontecer uma reviravolta. Reviravolta nesse cenário político. E o Bolsonaro vir ainda como candidato à presidência. Eu não sei. Tudo está contra isso, eu sei disso, tudo está contra isso. Mas tem algo lá no fundo do meu coração que me diz que isso pode acontecer, que esse cenário pode mudar. Eu não sei o que é, não sei como explicar isso para vocês. Mas eu sinto que esse cenário pode mudar sim. Que quando chegar a hora, né, que tem até abril, gente. Até abril para os candidatos, né, eles se candidatarem a tal função, a tal cargo. Tem até abril. E até lá muitas coisas podem acontecer. Eu não sei, mas eu ainda tenho esperança no fundo do meu coração em que o Bolsonaro, de repente por uma reviravolta nesse cenário político, ele possa vir a ser candidato novamente como presidente da República. E se isso acontecer, nossa, vai ser uma alegria para o povo brasileiro muito grande. Muito grande. Bom, meu povo, o Flávio Bolsonaro conseguiu emocionar muita gente, inclusive eu. Tá? E eu acredito que você também. Bom, gente, mudando de assunto aqui, vocês querem saber da nova do governo Lula? Ele agora está lançando transporte gratuito. Ele agora vai dar transporte gratuito para o povo. Já deu gás, né, da forma dele, né, que era um projeto que já existia, que já tinha, né, o gás. E que o Bolsonaro tinha dado lá dentro da quantia do auxílio emergencial. Ele também estava dando a quantia do gás, né? Só que aí quando o Lula entrou, ele revolucionou, trouxe com outro nome, né? E resolveu agora, né, transformar o gás nesse transtorno que está sendo aí para quem recebe esse auxílio gás. Então agora tem auxílio transporte, tem o transporte gratuito. Já deu a luz, né? Luz gratuita, gás, agora tem um transporte gratuito. Vamos entender melhor sobre isso, gente? Vamos lá. Esperado com a eleição, que agora prometeu zerar a tarifa. É o tal SUS do transporte. E adivinha quem vai pagar essa conta? A ideia tem nome e sobrenome, Gilmar Tato, que lançou um livro sobre isso no ano passado, com prefácio do Haddad, e já apresentou um projeto de lei que deve servir de base. Como funcionaria? Toda empresa teria que pagar um valor fixo por funcionário todo mês. Acaba a cobrança individual de até 6% do Vale Transporte. Esse dinheiro, junto com outros impostos, iria para um fundo para bancar o ônibus grátis. Nesse caso, pago pelo trabalhador com carteira assinada e pelo pagador de imposto. Num país onde um trabalhador já custa quase o dobro do salário, onde a informalidade é enorme e a carga tributária também. E olha o tamanho da conta, entre 78 e 98 bilhões de reais por ano. Para efeito de comparação, pelo menos metade do Bolsa Família, que atende 50 milhões de brasileiros. Vale lembrar que o Bolsa Família foi criado justamente para unificar vários benefícios e dar dinheiro direto às pessoas, sem intermediários, sem desvios, e que os gastos sociais, incluindo o Bolsa Família, cresceram 500% acima da inflação desde 2004. Mas agora o PT quer tudo. Transporte, gás, energia, tudo grátis. Ou seja, pago por nós. Tem uma série de problemas. Sem receita de tarifa, as operadoras passam a depender 100% do governo. Sem passageiros pagantes, diminui a pressão por eficiência. As empresas não precisam agradar quem usa o transporte, o que tende a piorar a qualidade do serviço. Quando o subsídio cresce, também cresce o desperdício. Ah, mas vai diminuir o trânsito. Não é o que mostram os dados. Tallinn, na Estônia, testou tarifa zero, impacto praticamente nulo na redução de carros. No Brasil, pesquisa da CNT mostra que preço é só o quinto fator para alguém largar o carro. Conforto, tempo e flexibilidade pesam muito mais. E tem mais. A tarifa também funciona como filtro. Sem ela, aumentam casos de vandalismo e violência. Exemplo, em São Francisco, nos Estados Unidos, o metrô instalou catracas quase impossíveis de pular. Resultado? A necessidade de manutenção dispensável.
despencou. Não existe transporte grátis. É mais imposto, mais custo e mais dependência do governo. E como sempre, a conta fica para você. Não existe transporte grátis. Pessoal, vocês viram aí um novo programa que está em andamento, o SUS do transporte. Já ouviram falar nisso? Pois é. O governo está lançando aí esse novo programa, né, o SUS do transporte, tarifa grátis, né? Quem vai pagar isso são os trabalhadores do CLT, né? O que acontece, gente? Conforme a Marina Helena, essa jornalista, comentarista, né, já foi até candidata a prefeita de São Paulo em 2024. Eu gosto muito dela. E ela atualmente trabalha na revista Oeste, né? Então ela trouxe pra gente esse novo projeto do governo, né? SUS do transporte. Ou seja, as empresas não iriam mais descontar aqueles 6% que é descontado, né, do trabalhador de carteira assinada, de CLT. Ele não iria mais descontar, né, isso do trabalhador. E juntamente com esse desconto que ele descontava, e impostos que ele iria pagar mediante a esse novo projeto, iria se estacionar, iria ficar guardado num fundo, né, no fundo coletado, junto com os impostos da empresa e os 6% que é cobrado no seu trabalho, né, do Vale Transporte, iria ficar estacionado num fundo, e esse fundo é que iria gerar o transporte coletivo, o SUS do transporte, o transporte gratuito para o povo, né? Mas aí as empresas de ônibus, eles iriam ficar, né, dependentes do governo, dependentes para o governo repassar para eles os gastos que eles teriam, né? E isso, gente, o que isso iria ocasionar? O transporte público, ele já é uma droga, é um lixo, vocês sabem muito bem disso. E iria ficar pior ainda, né? Porque vocês sabem muito bem que esse governo, ele não cumpre com o que ele fala, ele não cumpre. O que ia acabar acontecendo? Eles iriam deixar de repassar para as empresas, né, o que deve ser repassado para as empresas, afinal de contas ninguém trabalha de graça. Os donos de empresa não cederiam ônibus de graça para ninguém, claro que não. Então o que iria acontecer? Eles não iriam repassar, né, o que tinha que repassar para as empresas. Em contrapartida, as empresas iriam diminuir o fluxo de ônibus, o coletivo iria diminuir, né, a quantidade de ônibus aí circulando. Iria trazer ônibus de péssima qualidade, que já acontece isso, né? E iria virar um caos, né? Um caos. Então, gente, o Lula, ele de alguma forma ele está tentando conquistar o povo, né, de qualquer jeito nesse último ano dele. É o tudo ou nada dele, né? É o tudo ou nada, ou vai ou racha. Então ele está tentando agradar a população, né? Aí, com agora esse SUS do transporte. Vamos ver se isso vai adiante, né? Vamos ver se isso vai ser passado no Congresso. Cara, é demais isso. É demais o que esse homem pretende fazer, é demais. É complicado, né? Mas isso tudo vai acabar. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Vamos ver como é que isso daí como vai ser o desfecho desse novo projeto dele, né? O SUS do transporte. É interessante isso. Vamos ver o que vai dar. Bom, gente, por hoje é só. Muito obrigada por terem ficado comigo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, quem não é inscrito, tá? De deixar o likezinho de vocês, deixar os comentários, porque isso é importante para o YouTube distribuir o vídeo, compartilhar o vídeo do canal, simples assim. Muito obrigado e até o próximo vídeo.